Olá pessoal, eu sou o Papini, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Colabora. Como vocês sabem, o Pod Colabora é uma iniciativa do Instituto Colabora Saúde e toda quinta-feira um episódio novo e sempre trazendo pessoas e personalidades do setor da saúde e da área de impacto social, né? Pessoas que têm uma história bacana de contribuição para toda a sociedade e que possa compartilhar aqui conosco. Muito bom, gente. Hoje eu tenho uma convidada que assim é muito legal, que tem uma causa muito nobre e que tinha que ser no nosso Novembro, porque ela, além de tudo, é a criadora do Novembro Azul, né? Então, que todos vocês já conhecem, e falando sobre a saúde do homem. Eu tenho aqui, então, a Marlene Oliveira, que é formada em jornalismo pela PUC e em artes plásticas pela Faculdade das Belas Artes. Ela é empreendedora social e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida. Ela vai contar toda a história do Lado a Lado para nós, uma história muito bacana. E também ela foi conselheira do Conselho Nacional de Saúde do triênio de 1919 a 2021 e criadora do Global Fórum Fronteiras da Saúde e, como eu falei para vocês, idealizadora da campanha Novembro Azul, que é um sucesso em todo o Brasil e já sendo exportado também esse conceito. Então, Marlene, muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui conosco. É uma alegria, Papini, estar aqui, né? Faz tempo que a gente não se encontra, né? E se encontrar no momento desse no Pod Colabora Saúde é espetacular. Muito bom, Marlene, é verdade. Eu acho que a última vez que nos encontramos foi em um evento também pré-pandemia. Olha que loucura, né? Exatamente. Teve uma pandemia no meio e agora a gente está se Nos falamos vendo. na pandemia. Sim, né? muito, Porque muito. teve muito desafio ali. Isso aí. E que bom recebê-la aqui, Marlene. É uma alegria. Alegria. Vamos lá. A ideia aqui, eu queria que, assim, ouvi-la em toda a sua história, né? E você formada em jornalismo e artes plásticas. Isso. E o que passou, né? Qual que foi o insight aí do Instituto do Lado a Lado? Então, para contar essa história, eu tenho que dar uns passos atrás, né? Que nem eu sou empresária. Tenho uma empresa, que é uma empresa de sucesso, que organiza eventos médicos, e eu sempre atuei em fazer eventos médicos e também fazendo ações para a comunidade, campanhas de awareness, né, como a gente costuma dizer. E aí eu tinha um cliente, que era um médico urologista, o Dr. Eric Roger Voloklavski, que era um grande amigo e que teve um diagnóstico de câncer de próstata. E aí, num dado momento, a gente sempre conversando, e ele falando sobre o diagnóstico dele e as dificuldades naquela época, né, do homem, né, se cuidar, da questão do preconceito. E aí eu fui, assim, meio que tentando entender aquele universo. E ele sempre falava para mim assim: Marlene, você faz coisas tão bacanas, né, pro país, que nem nós que lançamos a primeira campanha sobre endometriose. As mulheres não sabiam que existia endometriose e eu fiz pela minha empresa. E aí ele falava assim: você faz tantas coisas bacanas, por que você não faz algo para o homem? E durante todo o processo de doença dele, a gente foi conversando sobre isso. E aí, no final, ele faleceu, né, de câncer de próstata. Ele era uma pessoa super visionária e ele sempre falava para mim assim: Marlenoca, surpreenda-me, né? E aí a gente foi falando, ele tinha um desejo de ter uma instituição, ele pensou até antes mesmo do diagnóstico de ter alguma instituição, alguma coisa que levasse informação, uma informação mais diluída para o homem, né? Uma informação mais direta, sem muitas sabe, essa parte medicanesa aí, né, que os médicos gostam, uma linguagem mais simples, mais acessível. né? Isso. E aí ele faleceu. Eu fiquei durante um período pensando naquelas coisas que ele falava. Inclusive, tinha uma frase que ele falou para mim que me chamou muita atenção, que ele falava assim: Marlene, esse é seu legado. Né? Eu acho que esse vai ser um legado seu, né, para a sociedade. E eu fiquei com aquilo, olhava, né, um documento que tinha, né, que ele tinha pedido para uma pessoa fazer, olhava na gaveta e aquela coisa. Aí eu falei assim:
eu acho que nada é por acaso, né? Eu não vou fazer a instituição como ele idealizou, vou criar um portal. Aí eu criei um portal de saúde do homem. E aí tinha informações sobre saúde, eu conheço vários médicos, né, urologistas, cardiologistas, clínicos, e aí eu fui pedindo ajuda. E aí o portal, aconteceu uma coisa muito engraçada. Era um portal que levava informação para o homem, só que a audiência maior era de mulheres. Eu falei, mas eu estou mandando informação para os homens e são as mulheres, né? E aí eu fui entender, né, que a saúde do homem, naquele momento a gente percebe que durante esses anos já mudaram, né? Mudou muito, mas a mulher que é, né, a figura importante ali na saúde do homem, né? Incrível, né? E isso a gente está falando de quanto tempo atrás? Então, o Instituto completa agora, esse ano, 15 anos. 15 anos. 15 olha anos. só. Bom, primeiro, assim, interessante é ter vindo de um homem, né, assim, com médico, né, porque tem mais informação, etc. Sim. Então, e isso que você trouxe, né, que é uma realidade, acho que até hoje, infelizmente, como você falou, o cenário começa a mudar, mas a mulher ela tem um olhar para a saúde muito mais atento, né, muito mais cuidadoso. Nós mulheres, assim, nós já temos assim, a questão do cuidado já assim intrínseca, né? Nós nascemos para cuidar. E aí cuidar e acolher, né? E aí com isso eu criei, né, o Novembro Azul em 2011. 2011. A gente ficou durante um tempo, eu até tentei acompanhar, eu consegui a chancela do Movember, que é um movimento internacional, que o homem deixa o bigode crescer durante o mês de novembro. O americano ele tem muito essa coisa de fazer a doação, o brasileiro já não tem isso. E aí eu tentei, durante alguns anos aqui, fazer com que a campanha, o Movember aqui, ele pegasse. E não pegou. Não pegou. O homem não deixa o bigode crescer, o homem não vai nem no sistema de saúde, imagina deixar o bigode crescer. E aí nós criamos o Novembro Azul. E aí o Novembro Azul é uma campanha que foi criada por uma mulher, uma campanha nacional, e que hoje a gente tem levado, que nem, por exemplo, a Argentina levou o Novembro Azul. Já estamos internacionalizando a campanha. Já. Tem outros países que a gente já está conversando e tem outros que levam o Novembro Azul mesmo sem ser algo oficial com o Instituto lado a lado. E você trouxe o tema da conscientização, né? Quer dizer, por meio da campanha, a gente começa a conscientizar mais os homens, né, sobre a saúde masculina e que não é só a questão da próstata, né? Não é só a questão de fazer o exame da próstata ou o PSA ali a partir dos 40 hoje. É 45. 45. Isso, para quem tem histórico familiar. Histórico familiar. Mas toda a saúde do homem, a saúde do homem como um todo, né? Então, vocês abordam isso também no Instituto. Na realidade, assim, a campanha, nós tínhamos que ter algo para sensibilizar o homem. E, para sensibilizar o homem, é o câncer de próstata. Né? Se você pegar os números, né, do câncer de próstata e câncer de mama, assim, é muito próximo os números, né? E o homem, o que tem acontecido no Brasil é que o homem tem chegado ao sistema de saúde cada vez com diagnóstico tardio, né? E quando esse diagnóstico é tardio, ele não tem tantas possibilidades do que ele ter um diagnóstico precoce. E aí a gente foca o ano inteiro. É diferente até da campanha Outubro Rosa, que o Outubro Rosa direciona todo no mês de outubro, mas o novembro a gente trabalha de novembro a novembro. Então, residual para o ano todo. Isso. E esse ano a gente tem uma novidade, né, da campanha, que a gente tem o Novembrinho Azul, que é para falar todas as fases da vida, né, do homem. Então, pegar da infância à adolescência e da adolescência até o envelhecimento. Então, a campanha, a gente pega todas as fases da vida do homem. E mesmo com todo esse trabalho, né, de aculturamento, conscientização, hoje quais são os principais desafios? Ainda é uma questão de cultura ou é uma questão de acesso, por exemplo, ao PSA ou ao sistema de saúde, ao urologista? Quais são os desafios principais? É tudo, Papini, porque você vê, a questão cultural ela é muito forte ainda, né? Que nem eu tenho uma filha, ela tem
13, 14 anos, eu já educo, eu já começo a preparar essa menina para quê? Para começar a ir no ginecologista, a procurar o serviço de saúde, ao clínico geral. O menino não, né? O menino a gente educa para enfrentar a vida, né? Para ter os desafios. E aí o que acontece? Cada vez mais isso se acentua. E aí você também tem outra coisa na saúde do homem. Quem agenda a consulta é a mulher. Quem acompanha é a mulher. A mulher vai com ele e o médico chega para o médico e fala assim, doutor, ele esqueceu de falar isso, isso e isso. Né? Então, assim, a mulher tem um papel muito importante. E a campanha ela tem esse objetivo de fazer com que o homem ele seja o protagonista da sua saúde. Nós, mulheres, já temos muita coisa a fazer. Cuidar da saúde do homem também, lógico, a gente cuida de quem a gente ama, a gente gosta. Mas o homem ele tem que ter essa iniciativa. E aí tem uma coisa também que é o acesso. Né? Hoje você vive num país continental. Eu costumo dizer que o Brasil é um laboratório de desigualdades, né? E aí quando você olha para esse país como um todo, você vê os gargalos que existem na saúde. E o acesso não é só acesso a novas tecnologias, porque a gente sempre olha acesso lá na ponta. O acesso é desde uma consulta, é desde a entrada dele ali no sistema, que é ali na atenção primária. Né? E a campanha ela tem esse objetivo, que é fazer com que o homem, mesmo que ele não esteja na idade, mesmo que ele não tenha histórico familiar para a questão do câncer de próstata, mas que ele procure o sistema de saúde para ver como está a sua hipertensão, como está a sua glicemia, né? Como está outras... Saúde mental. Hoje tão importante, hoje... né? Saúde emocional. Então, eu achei fantástico esse tema de chegar nas crianças, né? Porque talvez a gente comece a mudar essa visão por meio da nova geração. Né? E vocês têm feito campanhas em escolas, como que é isso? Um dos desafios nosso, e não é só do lado a lado, mas eu acho que é da saúde, olhando para o país, eu acho que a saúde ela deveria caminhar junto com a educação. Tem agendas que têm que ser feitas em conjunto. E isso você não vê no país. Então, a gente tenta, em algumas escolas, né, em alguns lugares, levar essa informação. Mas a nossa instituição, nós temos um trabalho muito grande na população rural. E aí, o que a gente tem feito? A gente tem levado para a população rural essa informação. Né? O lado a lado, aqui a gente está falando de Novembro Azul, mas nós atuamos nas duas principais causas mortes, que é o câncer e as doenças cardiovasculares. E aí a gente leva essas informações para todos os cantos do país. E como que você mantém hoje o Instituto? Porque, assim, imagino... Você tem um nível de custo muito importante, porque para levar isso para o Brasil inteiro, né, mais as mídias sociais, como que hoje isso é mantido? Então, nós temos parceria com empresas, nós temos doações, nós temos projetos internacionais. A gente tenta captar recurso de todas as fontes, né? Porque... Por tudo isso que o Instituto Lado a Lado realiza e por todas as coisas que nós temos para fazer, o dinheiro sempre é escasso. Sim. Né? E cada vez você quer fazer mais, você quer ir mais longe, você quer fazer mais. Né? E as comparações vão aumentando também, né? Porque você atingiu tantas pessoas em ano passado, esse ano... A expectativa é de ser um número maior. E é gigante, assim, que nem hoje a campanha Novembro Azul, para o Instituto Lado a Lado, é algo assim que nos dá orgulho. É uma campanha de domínio nacional, é um patrimônio do Brasil. Uma instituição deixar um legado desse, acho que a gente já cumpriu o nosso papel. Enorme, né? enorme. Então, isso nos deixa muito felizes. Mas eu sei que não para por aí, né? Porque você tem toda a parte de conscientização, mas eu sei que você também faz um trabalho, Marlene, que eu te acompanho e, puxa, eu acho grandioso, que é junto aos órgãos públicos, junto à classe política, né? Junto à parte que está liderando o país, quanto à questão do acesso à saúde, né? Incorporação de novas tecnologias e disponibilização dessas tecnologias. Como que é feito isso hoje?
E qual que é a tua visão em termos de evolução? Porque são 15 anos, você já passou por tudo quanto é tipo de governo, governante, né? Como que você está enxergando a nossa saúde hoje? O Instituto Lado a Lado é uma das poucas organizações que foca na promoção da saúde e no diagnóstico precoce. A gente pratica, a gente tem no nosso DNA a questão do diagnóstico precoce. E a gente ficou durante muitos anos fortalecendo isso. E aí chegou um ponto que nós falamos assim, não, a gente precisa investir agora em políticas públicas. Aí eu fui participar do Conselho Nacional de Saúde, que foi uma experiência incrível que eu tive, e também assim muitos pontos que eu acho que o Conselho Nacional de Saúde precisa melhorar e se modernizar. Né? Então, hoje, o Instituto Lado a Lado tem se dedicado muito a discutir uma política nacional do câncer. Então, nós trabalhamos durante 2 anos e meio, junto com a Comissão Especial de Combate ao Câncer da Câmara Federal. Fizemos um trabalho intenso para conseguir chegar num texto base, onde várias organizações, várias sociedades de especialidades atuaram e deram as suas contribuições, porque o câncer hoje ocupa uma agenda dentro da saúde que não dá para a gente tentar tocar da forma que a gente está conduzindo. Precisa ter uma política nacional para olhar a questão do câncer. Até 2030 vai ser a primeira causa-morte. Vários municípios do Brasil, inclusive em Minas Gerais, você tem vários, que já é a primeira causa-morte. E aí, o que você está fazendo? Eu tive uma pandemia que me pegou de surpresa. Né? Eu não sabia esperava o que fazer. Só que eu tenho uma pandemia que a Organização Mundial da Saúde, já há alguns anos atrás, colocou. E o que eu estou fazendo enquanto sociedade, o que eu estou fazendo enquanto gestor de saúde para mudar isso? Foi aí que a gente se dedicou para essa política. Essa política ela é estruturante. Muitas pessoas acabaram não entendendo, né? Porque a gente sempre está acostumado a olhar assim, o câncer de mama, o câncer de pulmão, né? O câncer de pâncreas. Você vai olhando ali aonde tem a maior necessidade. E essa política ela é estruturante. A gente repensar o sistema. É você ter uma rubrica para a questão do câncer. E aproveitando, não só aproveitando, porque quando você fala do Conselho Nacional de Saúde, só para quem está assistindo ali entender a dimensão, nós estamos falando da reunião dos secretários de saúde dos municípios, dos estados e da União. Né? Quer dizer, é um grande colegiado discutindo a saúde do país. Né? E você teve a oportunidade de levar essa pauta não só do câncer, né, ou do Novembro Azul, do câncer do homem, né, ligado ali, mas de toda a saúde como um todo. Isso. E hoje a gente tem assumido, junto com outras organizações aí, a liderança no tema do câncer, né? E agora a gente começa também a atuar na cardiovascular. E com isso é muito importante discutir toda essa jornada do paciente, né? Que nem nós, dentro da Política Nacional do Câncer, Papini, nós colocamos a questão da reabilitação. Ninguém nesse país falava em reabilitação para o câncer. Hoje, você ouve o Ministério da Saúde falar em reabilitação. Então, isso é muito interessante, porque esse aprendizado que assim, é a organização civil, né, levando suas agendas, suas pautas, né, e também mostrando o caminho. E que os gestores, muitas vezes, não estão olhando. Né? Engraçado, assim, uma coisa que eu admiro no trabalho de vocês é que, normalmente, a gente pensa ali no tratamento. E vocês deram um passo para trás para falar de diagnóstico, deram mais um passo para falar de
conhecimento, prevenção. Isso. E agora esse olhar para frente do tratamento, quer dizer, o pós-tratamento. Né? Quer dizer, como que a gente reinsere muitas vezes na sociedade aquela pessoa que esteve doente por algum tempo, como que lida com aspectos emocionais, tudo isso acaba sendo envolvido. Sim, sim. E outra coisa também que eu acho super importante, que nem quando você olha, a gente falava muito, né, e você sabe bem disso, a gente falava muito nos sobreviventes, né, porque era um nome que me assim causava uma certa angústia, né? Você falar sobreviventes, eu acho muito forte isso, né? E aí o que a gente foi tentar entender? A reinserção dessa pessoa, porque essa pessoa, depois que ela finaliza o tratamento, todo mundo esqueceu dela. Ela não existe para o sistema. E ela existe. Isso. Ela está ali. Muitas mulheres têm que continuar a sua jornada, mesmo quando ela tem um braço, né, que acabou perdendo os movimentos, ou tem outras características, né, se é câncer de cabeça e pescoço, todas essas limitações, a gente está olhando para frente, porque essa pessoa ela tem que continuar. Né? Ela não parou ali no tratamento. E aí a gente enxerga que nem, por exemplo, você pega a própria indústria farmacêutica, ela olha o paciente até o tratamento, depois ela não enxerga mais. Muito interessante essa visão. E a gente precisa enxergar, né? Esse paciente, às vezes, lá na frente, ele vai, sei lá, o câncer voltou, ou ele faleceu, só que quando o atestado de óbito dele aparece, ali sai, sei lá, um infarto, né, caiu, teve um traumatismo, alguma coisa. Então, isso a gente tem que entender. Por isso que eu fico muito preocupada com esses números que nós temos no Brasil. A gente sempre fala que são números subnotificados, mas a gente tem que apurar mais, né? A gente tem que entender mais esses números. E Marlene, você, na abertura, você falou um pouco da questão do tamanho do país, né, e da desigualdade que nós temos. E tem aquela velha discussão, né, que cada um tem um SUS muito ligado ao seu CEP, né, que é uma realidade, infelizmente. E quando a gente fala dessa questão da reinserção, parece uma coisa que nós estamos aqui em São Paulo, num grande centro, uma coisa meio que normal, natural, que vai acontecendo. Mas não é verdade. Né? A gente olhando aí para o país como um todo, o quanto que essa desigualdade impacta nessa questão, tanto cultural, mas numa questão também de oportunidades, de acesso, de uma nova vida, né? Uma nova chance ali. Né? É que nem olhando só para o universo do câncer, né? A minha instituição, nós estamos fazendo aí, que é um desdobramento da Política Nacional do Câncer, porque não adianta você ter uma política e você não ter ela implementada. Né? Que nem você vê, nós temos hoje, que foi um grande ganho para o paciente, né, oncológico, que é a lei dos 30 e dos 60 dias. Só que a gente... Explica para nós o que é a lei dos 30 e dos 60. 30 é a partir do momento que você tem o diagnóstico, né? Você tem a biópsia e você tem que já começar para início. Só que a gente percebe que no país inteiro isso não acontece. Isso não acontece. E esse trabalho nosso, ele tem sido feito nessa direção, que é o quê? É você olhar toda essa caminhada do paciente, e você falou uma coisa que me chamou muita atenção. A minha instituição está indo visitar todos os CACONs e o NACONs, que são os centros de tratamento oncológico especializados. E aí, o que acontece? Quando eu digo que o Brasil é um país, né, onde é um laboratório de desigualdades, eu tenho, Papini, hoje aqui nós estamos falando, né, de inteligência artificial. Eu não tenho um prontuário eletrônico no país. Tem regiões do país que eu fui visitar que o prontuário é feito à mão. À mão ainda. Aí você fala, na sua fala, você falou, não, porque nós estamos num grande centro, que é São Paulo. São Paulo não é essa mil maravilha que a gente acha. Né? Se você tem alguém da sua família, você tem alguém conhecido que vai seguir essa jornada do câncer, ela também não é tão fácil, não. Tem gargalos, nós temos sistemas que não se conversam, né? Tem você entrar na regulação é muito complicado.
Então, isso é no Brasil inteiro. Agora, você imagina regiões que nem nós tivemos há 4 meses atrás, eu tinha um projeto internacional que nós fomos para 2 regiões do país. Nós fomos para Rondônia e Piauí, área rural, assim, muito distante dos grandes centros. E o que acontece? Médico, às vezes, demora 6 meses, 1 ano, para a pessoa ter acesso ao médico. Olha só. Tem pessoas que têm tumores pelo corpo que você olha, você não precisa ser médico, nada. Você já vê que aquela Então, já pessoa... diagnóstico clínico ali. Assim, olhando assim à distância. E essas pessoas? Porque tem que demorar, às vezes, 500 quilômetros, não sei quantos quilômetros, para chegar Se deslocar no para um centro. centro que tenha minimamente um atendimento médico ali. E você sabe que recentemente eu tive uma empreitada na área de telemedicina e a gente chegou a conversar disso na pandemia, né, Marlene? O quanto que você está enxergando essas novas tecnologias como uma alternativa e o quanto que isso já está sendo discutido no SUS, por exemplo. Eu sei que a gente tem uma iniciativa boa, que é a nova... Secretaria, a Secretaria, né, de Saúde Digital. Isso. Isso tem evoluído? Você tem acompanhado? Tem evoluído. Eu acho que esse governo ele demonstrou, né, esse olhar, né, para a saúde digital. Eu acho que a pandemia nos ensinou. Eu acho que nós ficamos anos tentando Discutindo. trazer. Eu lembro de discussões que eu ia até no Conselho Federal, né, de Medicina, e tinha aquelas amarras de você, né, ter a questão da saúde digital, ter um telesaúde, e a pandemia nos mostrou que esse é o caminho. E eu acredito muito no telesaúde ou telemedicina, porque agora são várias nomenclaturas, sim. né? E assim, tem regiões do país que eu acho que ajudaria muito, né? Hoje você tem até inteligências que você, por exemplo, está num centro de referência, que nem aqui em São Paulo, e está lá numa comunidade indígena. Uma enfermeira acompanhando. Isso. Faz essa assistência. Agora, o que a gente precisa ter é vontade política e ter ação. Né? Porque, na teoria, está tudo aqui na nossa frente. Nós temos condições para isso. Nós temos profissionais capacitados para isso. Mas a gente precisa agir. Né? Quer dizer, temos recursos, temos tecnologia e agora é colocar isso em prática. E hoje você falou de algumas iniciativas que vocês estão fazendo e indo para regiões bem distantes. Como hoje você tem uma equipe, as pessoas são voluntárias, como que funciona? E aí, se você quiser deixar um recado aí para as pessoas que quiserem participar, como que funciona o Instituto? Então, eu tenho uma equipe, né, que as pessoas brincam, acham que lá no Instituto eu tenho, sei lá, umas 200 pessoas trabalhando. Não tenho 200. Gostaria muito, mas eu não tenho 200. Mas eu tenho um grupo muito grande de pessoas que são voluntárias e que nos ajudam. Que nem no Novembro Azul, eu tenho gente no país inteiro que nos ajuda, que está lá na sua... Até assim, é um funcionário de uma empresa que faz a ação dentro da empresa, né? É uma comunidade religiosa que tem uma pessoa lá dentro, que é a liderança, e que leva as nossas ações. E a gente... Você acaba criando multiplicadores, sim, né? Sim, porque precisa, né? E a ideia, assim, se alguém aqui que está nos acompanhando entre em contato com o Lado a Lado, nosso portal é ladoaladopela.vida.org.br. Tem Instagram, tem mídias Instagram, sociais, Facebook. tem tudo. Nós temos Novembro Azul também nas mídias sociais. E, assim, se você quer seguir um caminho como eu, né, de responsabilidade social, quer dedicar um tempo, né, para o outro, entre em contato com o Instituto Lado a Lado. Vou adorar ter você como meu parceiro. Fica essa dica aí importante. Você sabe que a gente tem recebido muita... Tá sendo muito legal o Pod Colabora, porque são histórias de muito impacto, como a sua, né? De cada um do seu jeito, da sua forma, mas gerando esse impacto e entregando algo, devolvendo algo para a sociedade. Essa é a ideia da gente compartilhar essas histórias. Eu tenho falado muito que passando por executivos, as pessoas estão engajando no tal do ESG pessoal, né? Então, assim, é óbvio que a gente cobra das empresas, mas o que cada um de nós, né, estamos fazendo e podemos entregar. E você trouxe essa visão bem interessante, porque os seus outros negócios continuam. Sim. Né? A sua outra empresa continua e você toca um instituto. E
E aí, essa prática no Brasil, você acha que também isso tem crescido? Como você tem acompanhado esse movimento alguns falam do terceiro setor, agora a gente está chamando dos projetos de impacto. Como você tem acompanhado isso? Eu tenho percebido assim que estamos crescendo, mas eu acho que ainda não. Eu até achei que com a pandemia, né, que foi aquilo que teve aqueles movimentos fortes, né, de todos os setores se juntar para tentar promover essa mudança, eu achei que isso ia continuar. Mas eu acho que é uma questão cultural, eu acho que a gente está caminhando. Isso que você falou, para mim, é muito importante, que é a questão do ESG pessoal. Né? Isso você percebe muito forte. As empresas, eu acho que estão engatinhando, né? Elas estão começando a ter esse olhar. E eu acho isso importante, eu acho que tudo isso vai somando. Né? Lógico, estamos melhores do que estávamos anos atrás, mas ainda precisa melhorar muito. Esse país ainda precisa de muita gente, precisa de muitas empresas, de muitas ações. Multiplicadores, de fato. Né? E a mídia tem absorvido vocês, tem comprado aquela... Porque o Novembro Azul é muito forte, né? Sim, sim. A propósito do Novembro Azul. Hoje, o que a gente percebe é que essas mídias alternativas, elas têm dado muito mais resultado, porque a grande imprensa, assim, durante o Novembro Azul, a gente tem, lógico, né, uma agenda que você consegue estar na pauta dos grandes veículos, mas no dia a dia você não tem esse espaço, porque é ocupado por outras pautas nacionais, né? E a saúde, ela não vende. A saúde, ela não vende pautas, né? Só vende assim, fulano morreu, não sei quem teve um diagnóstico, não sei das quantas, celebridade X, né? Agora não tem essa o brasileiro agenda comum no dia a dia, ainda tem. mais numa pauta que vocês trazem, que é uma pauta da prevenção, que é uma pauta do conhecimento, né? É interessante esse olhar. A gente acaba buscando as pautas dos supertratamentos que surgem, né? Eu tenho um Ministério da Saúde que trata a doença. Eu não tenho um Ministério da Saúde que promova a saúde. Isso é algo que a gente tem que discutir, que nem imunização. Você vê as baixas coberturas que existem, né? Então, o que a gente melhora nisso, né? E não adianta você ficar fazendo uma campanha. Eu costumo dizer que são soluços, né? Você faz uma campanha agora, sai na mídia e aí você volta daqui 1, 2, 3 anos. Não. Você tem que ter campanhas permanentes de orientação para a população dos fatores de risco. Questão do tabagismo, obesidade, outros fatores, que assim, campanhas permanentes de orientação, né? Exercício físico, alimentação saudável, mas a gente não fala, né? Não, a nutricionista, mas quem consegue ter acesso a nutricionista? Eu consigo, você consegue, a população toda consegue? Não consegue. E vocês têm algum trabalho, porque quando a gente fala desse tema da saúde, é um recorte enorme, né, de várias frentes. Vocês têm algum trabalho junto com outras associações? Como que é? Tem algum intercâmbio ou ações integradas? Então, nós temos, que nem, por exemplo, tem algumas instituições fora de São Paulo, associações de pacientes, que são associações pequenas e que acham que o nosso movimento é um movimento que inspira. Aí a gente tem ajudado algumas instituições menores e é que nós vamos muito numa linha diferente de outras organizações. Né? A gente, é o que eu te falei, nós somos uma das poucas que foca na questão da promoção da saúde, diagnóstico precoce, até a reabilitação. E, por tudo isso, tem que passar por políticas públicas. Né? Então, eu não olho aqui só para paciente com câncer de mama ou só para o paciente com câncer de próstata. Não. Que nem, por exemplo, a questão do câncer de cólon e de intestino. A gente vai... Assim, muitas pessoas que estão tendo esse diagnóstico, está aumentando muito, né? muito a questão do câncer de colo retal. E aí o que acontece? Precisa aparecer uma celebridade como o Preta Gil, como a Simone, que venha para a mídia para falar sobre o seu diagnóstico, para a gente começar a falar.
Se atentar ao tema. E aí, o que precisa discutir? A questão da alimentação saudável. Outro dia, eu vi a doutora Angelita Gama, né, falar uma coisa que me chamou muita atenção, que ela disse o seguinte, que o câncer de intestino, né, de cólon, o que acontece é um tumor camarada. Ele vai se desenvolvendo, você vai descobrir... Silenciosamente. Ali, né? Ele vai indo, você não vai observando, né? Porque é silencioso. Quando você vai assim, ter um diagnóstico, tudo, já está avançado. Aos 10 anos. E por isso a importância de já, né, incluir esse tipo de prevenção, né? E hoje já são feitos aí os exames preventivos para identificar precocemente. Sim. Então, volta o tema da conscientização, né? Da conscientização, do acesso. Pô, Marlene, muito bom assim conversar contigo, porque você trouxe temas aqui bem interessantes, né? A respeito de patologia, de doenças importantes, mas para além da doença, né? Eu acho que você sempre tem esse olhar muito da sociedade, do indivíduo ali e com a dimensão do Brasil. E uma coisa muito importante, né, que a gente falou aqui rapidamente, é a questão da saúde emocional, né? A saúde emocional hoje ela perpassa por tudo isso. E que no pós-pandemia isso estourou. E a gente vai sentir, a gente já está sentindo. Isso você já percebe até no seu convívio, né? E tem outra coisa, o celular. O celular é algo que hoje você fica o tempo inteiro. O celular ele te dá muito senso de urgência, né? Então eu mando uma mensagem para você não respondeu, eu já fico ali te cobrando, já fico. Isso tudo vai gerando uma ansiedade que a gente tem que saber administrar, né? E isso antes a gente não tinha. Então, tudo isso eu falo que são ganhos da tecnologia, mas também os efeitos adversos. Os efeitos adversos é que nem bula de remédio, né? São inúmeros, né? Então, eu acho que a saúde emocional é um tema que a gente tem que, em tudo que a gente for fazer hoje para atuar em saúde, a gente tem que trazer para dentro, porque a população está envelhecendo, a população está ficando doente, né, com algumas ansiedade, o estresse e tantas outras que a gente pode ficar aqui. E isso a gente vai pagar uma conta alta, né? Então eu acho que todas nós que estamos aí no terceiro setor, todas as organizações têm que ter esse olhar, né, de como que não é empoderar, né? Porque eu falo que empoderar é uma palavra que hoje, né, até qualquer um fala de empoderamento, né? Mas é essa força, né? A gente tem que ajudar o outro, tem que ter esse olhar mais humano, tem que fazer com que a pessoa entenda, né, que ela está tendo algum gatilho de ansiedade ou de estresse muito acentuado, porque se é um paciente com câncer e ele está vivendo isso não ajuda no tratamento dele. Se você é o paciente, você na sua família tem pessoas com essas características, também não vai ajudar, porque o paciente, além dele buscar força para encarar seu tratamento, ele também tem que dar força para a família. Né? Então, a saúde emocional, para mim, é algo muito forte. O paciente não caminha sozinho, né? Ele tem toda a família, os cuidadores, tem todo um ambiente ali que acaba sendo impactado. Marlene, estamos caminhando já para o nosso encerramento, a conversa boa passa muito rápido. Planos para 2024, como que você está enxergando? Algo novo, você está sempre inovando? Qual que é o teu olhar? 2024, meu grande desafio é que essa Política Nacional do Câncer ela seja aprovada, ela agora está no Senado, que ela seja aprovada e que depois tenha a sanção presidencial e que a gente consiga implementar essa política. Eu quero que o paciente com câncer nesse país ele tenha verdadeiramente o seu acesso, que ele consiga seguir a sua jornada e que a gente tenha mais diagnósticos precoces. Não dá para a gente continuar tendo só diagnósticos tardios. Que sai mais caro. Total. Para paciente é uma complicação bem maior, né? Desfecho sempre mais comprometido. Então, a chave é
diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce. Conscientização e diagnóstico precoce. É isso aí. Muito bom, Marlene. Olha, adorei. A gente tem a gente sempre termina os nossos episódios aqui com uma pergunta para os nossos convidados, uma pergunta super simples, né? Que é o que é saúde para você? Né? Você já deu um monte de dicas aqui, mas se você pudesse resumir, o que é saúde para você? Saúde, para mim, é eu me cuidar e cuidar do outro. Isso, para mim, é saúde. Maravilha. Uma amplitude muito maior, né? Muito bom, Marlene. Obrigado pela sua participação, viu? Espero que a gente vai começar em 2024 nossos próximos episódios, né? E espero tê-la aqui novamente para que você possa contar as novidades e a evolução, né? De todo esse esforço, né? E projeto que vocês têm tão bonito no Lado a Lado pela Vida. Eu adorei, pena que acabou tão rápido, né? Ficarei aqui horas falando com você. Muito bom. Conte comigo, a qualquer momento pode chamar, que eu estou aqui. Você não pede, você convoca. Obrigado, Marlene. Vamos juntos aí fazer a saúde do bem, né? É isso aí, é isso aí. Exato. E respeitar sempre o outro, né? Muito bom. Gente, é isso aí. Lado a Lado pela Vida. Sigam nas mídias sociais, façam sua contribuição, porque a gente acaba ajudando não só o outro, mas, né, a nossa própria existência e o nosso próprio bem-estar. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Nos sigam nas mídias sociais, né? Curtam esse episódio e nos vemos no próximo encontro. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau.